Nós trouxemos aqui os textos bíblicos, né? Era para vir somente um dos textos, que é o último texto aqui dessa lista, que é Isaías 40, versículo 10 e 11, e acabou vindo outros textos juntos. Nós só copiamos um e veio os demais, mas não tem problema, nós já falamos sobre alguns dos textos anteriores, né? Mas o último texto desta lista de textos bíblicos falando sobre o cuidado de Deus é aqui na Bíblia, onde nós buscamos lá os versículos, né? Nós lemos Isaías 40, versículo 10 e 11, o seguinte: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. E é muito importante esta meditação nesse texto, porque várias vezes a Bíblia menciona Deus como um pastor. É claro que é aqui uma metáfora, né? Uma comparação, e nós entendemos que Deus, ele é muito mais do que isso. Mas para que as pessoas, até mais simples que sejam, às vezes as pessoas que não têm muita cultura, que não têm muito estudo, às vezes até nós mesmos que temos cultura ou que temos um pouquinho de conhecimento, porque ninguém conhece tudo, né? Mas os maiores professores deste mundo, os maiores filósofos, os maiores cientistas, podem entender esta mensagem, e também aquelas pessoas mais simples do povo, pessoas que trabalham com as coisas mais que para nós muitas vezes é considerado trabalhos mais, digamos assim, não muito laboriosos, mas que dependem de um conhecimento também muito amplo da natureza. Pessoas que estão ligadas ao campo, pessoas que estão ligadas a uma faixa, uma fatia da sociedade, uma parte da sociedade que está muitas vezes marginalizada, consegue também entender esta comparação e conseguem saber, porque conhecem a figura do pastor de ovelhas, porque sabem que um domador ou um pastor de ovelha, um tomador de conta das ovelhas ou de um rebanho, uma pessoa nessa condição é alguém especializado em resgatar as ovelhas, é alguém especializado em cuidar para que as ovelhas não se percam, é alguém capacitado para não deixar que as ovelhas se sujem e muitas vezes também se encham de pragas. Então é preciso de um cuidado muito especial, muito próximo. É preciso muitas vezes de cuidar ali com muita atenção. Cada ovelha, pode ser muitas ovelhas, e o pastor tem que cuidar de cada uma delas. E existem também os ajudantes, né? Que ajudam a cuidar daquelas ovelhas. E é interessante estas passagens bíblicas que aparecem muitas vezes no Antigo Testamento, e Jesus reproduz como também uma parábola ou como uma metáfora. Em João capítulo 10, por exemplo, ele se apresentando como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas e que delas é conhecido.
ele se apresenta como o bom pastor, que no Antigo Testamento era a representação de Deus. Deus é o bom pastor. Jesus, então, se apresenta como este bom pastor que cuida das suas ovelhas e que ama essas ovelhas e que está com atenção, tem todos os cuidados sobre elas. Jesus, portanto, ele se considera como Deus nesta parábola, né? De João capítulo 10. Então nós vemos que Deus, ele tem um amor profundo pela humanidade. Aqui está implícito isso através dessa figura do pastor e do seu povo, como o pastor e suas ovelhas. Existe um cuidado muito especial, existe um amor muito especial, existe ali uma afinidade muito especial entre ambos, tanto do pastor como das ovelhas que conhecem o seu pastor. E quando o pastor chama, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Que coisa interessante, né? E assim como Deus nos chama, nós podemos reconhecer fielmente. Os nossos ouvidos não se enganam quando nós recebemos o chamado de Deus. É algo maravilhoso que nós podemos aqui falar muitas coisas sobre isso.